Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos, né? E continuando, né, a terceira parte e última desta apresentação, eu só quero lembrar, nós fizemos nessa nona parte, né, que é justamente essa, nós tivemos aqui, essa é a oitava parte, o projeto sinárquico, né? Como se vai fazer o projeto sinárquico? Através da democracia participativa. Então, tem essas três, tem todas essas observações aqui, olha. Essas partes, considerações iniciais, já vimos, ação cósmica, já vimos, estávamos aqui na educação, na ação humana, né? Não, paramos na ação cósmica, em algum ponto aí, então nós vamos avançar, não é isso? E pegar no ponto. Aqui já vimos considerações iniciais, as observações do nosso mestre, não vou repetir, já foi, vimos aqui a diferença entre alma superior divina e alma inferior, a relação com o karma e dharma, né, a última. Também recomendações do nosso mestre. Vimos algumas observações, leis universais, Antônio Castanho Ferreira, já vimos a outra, né? Antropóides, campo morfogenético, já vimos, né? E eu queria, então, recomeçar a nossa palestra dizendo assim, qual a nossa vivência em termos de sinarquia? E nós dissemos que existe uma estrutura arquetipal, né? A sinarquia como arquétipo. Então, o arquétipo é coisa nova para nós, mas ele está dentro de nós. Isso? A sinarquia está dentro de nós, em estado latente. Né? Então vimos, pela teoria biótica e teosófica, desce vida e energia, sobe vida e consciência. Não é isso? Aqui, nessa descida, existe uma sinarquia instintiva, né? É a parte instintiva da sinarquia. Nesse momento onde ocorre a multiplicidade no campo mais denso do mineral, então há uma ascensão, mas a consciência do nosso sistema evolutivo passa pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal e atualmente está passando pela experiência humana. A experiência humana, evidentemente, consciência humana, o que significa? A ativação da tríade superior. A tríade superior é ativada lá na Lemúria, aliás, na Lemúria, isso já sabe, né? Evidentemente, veja bem, o que nós estamos fazendo hoje é transformar a sinarquia instintiva que existe dentro de nós numa sinarquia objetiva. É tornar isso a prática efetiva, construir uma ação objetiva. Né? Isso nós podemos ver que no reino animal, existe a sinarquia, já daqui. Se nós observarmos as abelhas, formigas e cupins, natureza em geral, é coisa impressionante, eles vivem sinarquicamente. Né? Que vai no cupinzal lá, tem a rainha mãe, que é o primeiro trono, né? Ela gera as operárias e gera as guerreiras, né? Segundo e terceiro trono. E tem um hormônio que ela libera a quantidade exata daquilo que ela quer. Se precisa mais guerreiros, ela produz mais guerreiras. Se precisar mais operárias, produz mais operárias. Isso ocorre também entre as formigas e entre as abelhas também. Então aí, uma sinarquia instintiva. É natureza instintiva. E isso está dentro de nós, de maneira instintiva. Então agora a questão é trazer essa sinarquia para fora, realizar de maneira instintiva para o mundo objetivo. Né? Então representa esta... Por que ocorreu o distanciamento da sinarquia? A ação da mente, criando o ser humano, fez o colapso da ação instintiva da sinarquia. O colapso, então nós vemos aqui, nós já vimos, recordando, não é isso? O professor Amit Goswami, é isso? Relembrando, Roda Viva, chega um momento em que perguntaram para ele, professor, o que é a morte? Né? Ele responde assim, podem acessar na Roda Viva, tá lá. Professor, o que é a morte? Ele responde assim, é o fim do colapso das possibilidades quânticas. Então ele diz assim, a mente provoca o colapso das possibilidades quânticas, né? Evidentemente, a mente tem que evoluir para que essas possibilidades quânticas venham se manifestar diretamente no mundo objetivo. É claro que, eu falei na palestra anterior, que respeitosamente o professor Amit, que eu tenho uma admiração muito grande, mas eu complemento com a ideia do nosso mestre, da eubiose. Na verdade, a morte não termina o colapso quântico. Né? O que termina o colapso quântico é a transformação interna, isso, né? Então a morte não torna ninguém melhor, é verdade? Nem pior. Mas a evolução, a transformação interna, sim. Aí no processo de transformação interna,
gradativamente esse colapso quântico vai sendo diminuído até entrar novamente no universo das possibilidades quânticas. Né? Então aqui eu citei no filme Quem Somos Nós, né? É mostrando a cena do menino na quadra de basquete. É isso? E quando a moça está olhando para o menino, só tem um lá. Quando ela vira de costas, aparece um monte de garotinhas, todas as possibilidades daquilo que ele está fazendo. Mas a mente dela, olhando, faz esse colapso quântico. Né? Então, aí eu citei também o Descartes, né? O Descartes, usando o mental concreto, Descartes falou, penso, logo existo. Mas se nós usarmos o mental superior, nós podemos dizer, penso, logo eu penso que existo. Eu existo? Não. Eu penso que existo. E se eu pensar que essa é a minha existência definitiva, eu estou completamente por fora da realidade. E normalmente o ser humano, né? Quem sou eu, Walter? Moro na rua tal, no Brasil, e faço as minhas coisinhas por aí. Não é isso. Nós somos muito maiores do que isso, né? Se a gente vai no Evangelho, né? João 10, Jesus fala assim, vós sois deuses. Essa é a nossa realidade. Só que nós nos esquecemos disso. Ser Deus é viver no campo das possibilidades quânticas, do infinito, de todas as possibilidades. E isso que evidentemente, a evolução vai proporcionar essa abertura do ser humano para vivenciar novamente a unidade. Né? Aí, evidentemente, agora continuando, foi aqui que nós paramos. Neste caminhar, nós temos então essas figuras, Melquisedeque como o rei do mundo, né? A grande paternidade humana e instrutores da humanidade. São estruturas existentes do planeta, né? Melquisedeque como o senhor do mundo, né? O rei do mundo, né? Aliás, um ser vindo de Vênus, Sanat Kumara, né? Ele não é da Terra. Ninguém é da Terra, nós somos todos alienígenas, viemos da Lua e o Melquisedeque, conforme os ensinamentos teosóficos e ideobióticos, é um ser chamado Sanat Kumara que veio do planeta Vênus, quando houve o transbordo de Vênus para cá. Então ele veio e é o rei do mundo. Nada acontece que ele não saiba. Então toda a consciência da humanidade da Terra está mergulhada na consciência dele. Evidentemente, a partir de Melquisedeque, está como uma pirâmide, a grande fraternidade branca, né? Adeptos, mestres, discípulos adiantados ou menos adiantados, até chegar na linha da humanidade e os instrutores da humanidade com seus diversos níveis de conhecimento e assim por diante. Então está a questão. Ação humana. Aí diz, qual é a ação humana para essa abertura da consciência para uma sinarquia objetiva? É justamente a transformação interna, danas e escandas. Sinarquia não é feita por decreto. Isso não é possível. A partir de hoje teremos a democracia participativa e tudo melhor. Não é assim. A democracia participativa é um mecanismo, é um caminho, evidentemente, para a sinarquia futuramente. Mas, fundamentalmente, o que nos leva a essa concepção maior, e aliás, com relação a tudo, é a transformação interna. Transformar nidanas em escandas. Ou seja, transformar o nosso padrão lunar de comportamento, né, em padrão solar. Isso o nosso mestre deixa bem claro, né? Transformar nidanas em escandas. Então essa é a grande... Então aqui nós temos, olha, tudo isso está descrito na esfinge, né? Olha a esfinge, né? Aí, de frente da grande pirâmide, né? Aí tem vários aspectos da esfinge, aí assim, né? E vários aspectos, vários ângulos, né, da esfinge, e vários ângulos, muito interessantes nesse estudo, a conotação das hierarquias que deram origem à nossa consciência, a semente, né? Barixades, no vital, Agnisvatas, na parte emocional, né? Nosso sistema nervoso é derivado justamente da ação do Agnisvatas, Asuras, que nos deu, essa hierarquia que nos deu a possibilidade do pensar, do livre-arbítrio, né? E, evidentemente, Asuras fazem parte de uma hierarquia maior. Kumaras, Makaras, Asuras. Então, são Suras. Os Suras dividem-se, então, Kumaras, Makaras e Asuras. Só que os Asuras são aqueles que sofreram a queda. Então, é sempre assim, no universo. Cada hierarquia é dividida em três. Não é isso? A de cima não se envolve com o projeto objetivo. A de baixo é a ligação. E geralmente a terceira é a que cai. Né? É a que cai, e justamente o que aconteceu com os Asuras. Caindo para produzir, dar a possibilidade do nosso conhecimento pelo mental abstrato,
Kumaras, e tem os Kumaras têm duas colunas, Rishis e Pleiades. É muito interessante isso. Rishis é a manifestação humana de Agnisvatas. Então, os Agnisvatas, essa hierarquia, tiveram que nascer fisicamente no planeta Terra. Filho de quem? Do faraó Tutmés I. E Pleiades tiveram que nascer sob a forma humana. É isso? Por quê? Porque tem que ser assim. A hierarquia tem que se manifestar necessariamente na forma humana. Então, Pleiades é a manifestação de Barishads. Filhos de quem? Akhenaton e Nefertiti. E depois, na ida do nosso mestre, né, a Índia, nós vemos perfeitamente, né? O nosso mestre exercendo uma ação kumárica, ele foi ladeado por Rishis e Pleiades. Rishis, 7 meninos, Pleiades, 7 meninos. Nosso mestre explica bem essa história. Então ele, na função kumárica, e ladeado por duas colunas, Rishis e Pleiades, naquela epopeia da sua ida ao Oriente, que deu origem, a tanto esse processo de obra que nós conhecemos. Então aí está esta Igivas. Igiva, isso aqui é essa estrutura centenária que estamos desenvolvendo. Né? Então, aliás, o Antônio Castanho Ferreira nos diz que, na verdade, Barishads, Agnisvatas e Asuras não são entidades, são funções. Isso é muito importante. Então, nós, Jivas, teremos no futuro, teremos que exercer a função de Barishad, de Agnisvata e de Asuras. A Jiva, então, vai contribuir para a evolução exercendo essas funções. Não são, isso é muito importante depois no entendimento da organização da sinarquia, da democracia participativa. A questão não são coisas, são funções. Isso é muito importante no entendimento da questão da hierarquia. Então aqui, temos aqui a linha de ação dessa hierarquia nos diversos níveis da nossa estruturação centenária. Né? E, evidentemente, na própria esfinge, nós temos aí aqui, o flanco de touro, alegoria da hierarquia Jiva, reino mineral, Manu, Tyananda, terra com corpo físico. Seios e rosto de mulher, alegoria da hierarquia dos Barishads. Isso. Está lá. Então, garras de leão, alegoria da hierarquia dos Agnisvatas. E asas de águia, alegoria da hierarquia dos Asuras. A esfinge não tem mais asas, atualmente as asas caíram com o tempo. Ela tinha asas, mas as asas despencaram com o tempo, né? Isso é uma coisa muito antiga, né? Mas a esfinge tem justamente esta conotação das hierarquias, né? Que deram origem ao humano. E, evidentemente, aí está, atendendo a nossa irmã Denise, né? As 9 secções da eubiose. Veja bem, nas 9 secções de eubiose, abrange justamente o trabalho dessas hierarquias. Veja, primeira cadeia, Asuras, desenvolvimento da vontade. Segunda cadeia, Agnisvatas, desenvolvimento da inteligência. E terceira cadeia, Barishads, desenvolvimento da emoção. Só que no processo da aplicação interna, do nosso transformação interna, cada hierarquia dessa é dividida em 3 níveis. Vontade, Asuras. Primeiro aspecto, supra-vontade, auto-vontade e vontade instintiva. Questão da Agnisvatas. Divide então em 3 níveis. Inteligência, supra-inteligência, auto-inteligência e inteligência instintiva. E terceira hierarquia, Barishads. É a emoção, né? Supra-emoção, auto-emoção e emoção instintiva. Então, o que significa as 9 secções de eubiose? A transformação interna, observando todos esses níveis, a natureza das hierarquias que deram origem a nós mesmos, né? Através das cadeias. Então aí chama-se as 9 secções da eubiose. Isso consiste em Dharana. Eu posso até fornecer a indicação, né? Existe um trabalho do mestre chamado O que é eubiose, né? O manifesto eubiótico, que ele fala sobre isso, e existem Dharanas de anos, entre 1957, 54, 3 Dharanas, que dá a explicação exatamente dessa questão das 9 secções da eubiose. Então, tá bom? Então, é um assunto muito vasto, né? Não é possível. Aí pode fazer uma... É muito vasto. Se o pessoal estiver interessado, aí eu posso fazer... Isso, a Denise se propôs a desenvolver esse assunto, né? Porque não dá para...
Em 5 minutos não dá. Então é questão de uma palestra, 2, 3, é muito extenso. Né? Tudo bem? Então está. Ela está lendo 54 e 55, 57. LPD. Exatamente, tem toda a indicação. Tudo bem? Muito bem, evidentemente, nas 9 secções da biose desenvolve-se essa tríade. Está aqui o belo, veja, sempre naquele esquema do mestre, né? Templo, escola, teatro. Olha lá, o templo é o belo, considerando a estética. Né? A escola, o bom, a ética. E o teatro, visando a moral, o bem. Então veja bem, não é suficiente ser bom, é necessário fazer o bem. Não é suficiente ser bom, é necessário ser bom e fazer o bem. Nós vamos ver essa relação. Se for bom e não fizer o bem, é a omissão. Então, isso é muito importante esse entendimento. Né? Aí estão, na verdade, isso é a tríplice iniciação eubiótica, né, que o nosso mestre deixa bem claro para nós. Né? E, evidentemente, está aqui a relação da nossa iniciação, né, eubiótica, né, com os graus, né, o peregrino, o preparo do candidato, né? Depois nós temos Manu, Yama, Karuna, Astarota, é a primeira, segunda, terceira e quarta iniciação. A série interna é a quinta iniciação, até. Isso é revelação. Nosso mestre diz: todos os membros da série interna já deveriam ser adeptos. A pessoa diz assim: mas isso é muito difícil. Não. Nós não dizemos que toda pessoa que entra na série interna torna-se adepto. Mas uma coisa é verdade: toda pessoa que entra na série interna, todo discípulo, tem a possibilidade de tornar-se adepto imediatamente. Isso que o nosso mestre diz. A pessoa diz: eu vou me tornar adepto daqui a 1 milhão de anos. Mentira. O progresso é rápido. Salto quântico. Né? Então hoje. E depois ele pode se tornar um adepto, não o adepto perfeito, ele torna-se um adepto virtual. Se ele tem a determinação do adeptado, a lei lhe dá todas, por um saque contra o futuro, a lei lhe dá, atrai, a lei lhe fornece por saque contra o futuro todas as condições de ele já trabalhar como adepto, não perfeito, mas virtual. Isso é muito importante, essa visão do nosso mestre. Né? Aí, além da série interna, tem a sexta iniciação, Chohan. O Chohan lida com os sete linhas do conhecimento. Né? Depois, a sétima, Maha-Chohan. Torna-se o chefe. O chefe das 7 linhas do Maha-Chohan. A oitava iniciação, Buda. Torna-se um Buda. Aí, acima, o Buda, evidentemente, está intimamente ligado com a consciência de Melquisedeque. Depois, a nona iniciação, Senhor do Mundo. Senhor do Mundo, já com a consciência de Melquisedeque. E, na 10ª iniciação, Senhor dos 3 mundos. O Sol central. Então, essa também. Aliás, a física, hoje, olha, os novos princípios matemáticos utilizados nessa teoria permitem aos físicos afirmar que o nosso universo possui 11 dimensões. Então, são 10 dimensões. A física hoje, a teoria das cordas. Né? Incrível. De onde eles tiraram isso? De dentro deles. É intuitivo nos cientistas. Chegam já a começar são 10 cordas vibrando no universo, uma lira de 10 cordas e a 11ª é o tempo. Então, a física já está se encaminhando para esse princípio iniciado. Eu digo, essa é a minha percepção. O que se ensina hoje na eubiose, um dia será ensinado nas universidades. Será matéria de universidade, no futuro. Isso é muito importante, esse conhecimento. Então aqui, seguindo agora, o processo sináptico começa, é possível, quando as bases mentais atingiram o estado atômica, né? Devastadora, mas lá tem um princípio, tem uma massa crítica, né? Quando atinge aquela massa crítica lá com o Plutão, aqueles elementos radiativos, é possível então o enriquecimento, né? É possível a explosão. E nós também somos assim. Nós podemos explodir. A nossa consciência pode explodir quando atinge aquela massa crítica, mas é necessário ter essa massa crítica. Eu vou citar Madre Teresa de Calcutá, que viveu em 1910, 1997, Prêmio Nobel da Paz de 1979. Então, um dia, Madre Teresa, uma pessoa chegou para Madre Teresa e falou: Madre, tem tantas mudanças para a gente fazer no mundo, né? Tanta coisa que precisa mudar, a gente nem sabe por onde começar. Então Madre Teresa falou assim: não, mas tem 2 coisas que a gente pode mudar já e o mundo já muda imediatamente. Então a pessoa, Madre, mas o quê?
Quais são as duas mudanças que a gente pode fazer já, e já começamos a mudar o mundo? A Madre Teresa diz, as duas mudanças são eu e você. Madre Teresa falou, se nós começarmos a mudar eu e você, o mundo já começa a mudar. E se todo mundo fizer isso, o mundo muda. Então, é uma questão de transformação interna. Então, você vê, a Madre Teresa tinha essa visão, né? Iniciática, então, o Prêmio Nobel da Paz, uma mulher extraordinária que o mundo teve, né? Então, a Madre Teresa, pela sua caridade, seu trabalho, e assim por diante, né? No processo de tendência para o estado sinárquico, cada vez mais o aspecto qualidade será preferido no lugar da quantidade. Quanto mais avançamos para a democracia participativa, a quantidade deixa de ser importante. É isso? E a qualidade se torna importante. É isso? Então, a escola iniciática normalmente é a qualidade. É isso? A escola iniciática, toda a escola iniciática, geralmente vem poucas pessoas. Mas é isso mesmo. É assim que mesmo. Né? O espantoso seria se todo mundo viesse. Aí realmente seria algo extraordinário, mas não é assim. Então é a qualidade. Afinal, a qualidade supera a quantidade, porque poucos podem substituir a ação de muitos. Um só, tendo uma atitude mental positiva do futuro, ele pode substituir milhares, centenas, milhões, assim por diante. Ele pode dar uma equilibrada na balança, pela qualidade. Em sinarquia, por exemplo, a atividade esportiva dará valor para a qualidade, da forma de não ser importante vencer, mas sim convencer. No futuro, duas equipes vão se chocadas, não vai ser importante a quantidade, vencendo por 10-0, não. Será a função, a estética. O jogo vai ser vencedor quem for esteticamente correto. Né? Então, assim, é muito importante. A qualidade, não é a quantidade de pontos, vencer, bater recordes. Isso é quantidade. Mas a própria atividade esportiva vai passar por essa ação de observação da qualidade da ação esportiva. Como ação esportiva e todas as atividades do ser humano. Aqui também nós temos uma coisa importante. Veja só que coisa importante. Olha, o genoma, né? Foi determinado o genoma do ser humano. O homem, o Homo sapiens, tem 27 mil genes. O camundongo tem 29 mil genes. O arroz tem 55 mil genes. O arroz tem o dobro. No entanto, o homem é um homem, a mulher é uma mulher e o arroz é um pé de arroz. Verdade? Você vê, a quantidade não define o nível da evolução. Hoje, quem consulta a genética vai falar o seguinte, são 27 mil genes, mas eles têm uma atividade especial. Esses genes têm certas regiões do gene, né, do cromossoma, que tem uma atividade diferenciada que produz justamente essa diferenciação do homem como um ser superior na face da Terra. É o ser mais superior da Terra e, evidentemente, não é a quantidade, sim a qualidade que determina a evolução humana. Então é muito importante, por isso a gente vê que no universo não é a quantidade, sim a qualidade. Agora eu quero falar sobre a arquitetura mental. Né? Goethe. Arquitetura é música petrificada. É isso. Aliás, Saint-Yves d'Alveidre tem, eu já li livro, na Lacerda tem. Ele pega catedrais góticas, com colunas, arcos, e ele dá formas de música. Né? Ele põe as notas musicais, então a catedral gótica, que são monges construtores que fizeram, ela é música petrificada. Né? E o Saint-Yves d'Alveidre tem um trabalho muito interessante. Arqueômetro? É o arqueômetro também. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, muita gente diz assim, nós estamos conversando aqui a respeito, o que adianta isso, a gente ficar falando sobre sinarquia? Essa é a questão. Veja, não tem quantidade, mas tem qualidade. Eu tenho absoluta certeza que essas ideias que nós estamos tendo aqui, elas não vão ser barradas por essas paredes. Porque trabalhamos pela obra, né? Em nome de JHS. JHS diz, quando se reunir em meu nome, eu estarei presente. É isso? Então, tudo que nós falarmos aqui vai passar por essas paredes, vai circular pelo Brasil, pelo planeta. Porque a vibração é alta. Então, evidentemente, isso é importante para o eubiota, né? Fazer reuniões, discutir, porque essas mensagens mentais vão espalhando pelo mundo e vão influenciando políticos e pessoas dessa área, né? Política e da ação humana,
Então, esse é um fator muito importante, justamente a arquitetura mental. Quando nós fazemos palestras, esses debates, nós estamos fazendo uma arquitetura mental de todo esse conhecimento. A ritualística também é tão importante e fundamental, né? Não só a ritualística da SBE, mas outras escolas de iniciação. Mas fundamentalmente a ritualística da SBE, porque é a ritualística do ciclo, né? A ritualística da SBE, ela tem uma potência muito grande, porque o nosso mestre trouxe a ritualística do ciclo. Isso é muito importante, essa relação da ritualística. Mas, não só a ritualística, né? Tem que ter a ritualística, a escola, mentalmente, e a ação no mundo objetivo. Fazendo a tríplice iniciação eubiótica, né? Muito bem. Então vamos lá. Educação pedagógica. Nós já vimos que nesse processo da didática nós temos hoje cientistas e instrutores dando importantes trabalhos nas universidades. Três informações. Educação, Howard Gardner, né? Inteligências múltiplas, andragogia. E fundamentando, tirando conclusões a respeito desses estudos, nós verificamos, eu verifiquei isso, uma coisa muito importante. Não sei se vocês não estão inventando, estou indo lá em Platão, Aristóteles, tirando essa conclusão. A educação no futuro, a educação fundamental será a ação federal, do governo central. A educação média é estadual e a educação superior municipal. Perfeito? Então o que acontece? Vai inverter. Inverter. Então, hoje está invertido, né? Hoje está invertido. Então, se a gente for pensar em Aristóteles, o nosso mestre também, né? A semente, né? A esperança da colheita está na semente. Então, não. O poder federal, educação fundamental. Eu digo, o professor mais importante da nação é o professor fundamental. Ele devia ganhar mais do que o professor universitário. Sim. No Nordeste, tem professorinhos que andam de quilômetros ganham R$10, R$15 por dia. Não é verdade? É uma coisa absurda, né? Então, a educação, o professor da criança deve ser, no futuro, o professor mais importante da comunidade. Ele está formando o ser humano do futuro. Então, e é a ação fundamental. E também o nível médio estadual e o superior é municipal. Não é verdade? Porque é o nível municipal que vai determinar no município quais são as necessidades profissionais daquele local, não é isso? Então não adianta lá no sertão eu formar gente de administração de empresas. Não é verdade? Não, eu tenho que fundar agricultura, não é isso? Trato da terra, não é isso? Gente para estudos relacionados com as necessidades do seu próprio ambiente, né? No litoral, a pesca, sei lá, turismo, não sei. Então, isso aí, no futuro, a orientação municipal vai ser muito importante nessa questão. Então, necessariamente vai haver essa inversão. Né? Agora, veja bem, didática. O novo tempo começa a despontar na história humana. O homem deve desenvolver um modo superior de entender o universo. Pelos olhos da intuição, o homem começará a entender a grandiosidade da sua natureza cósmica. Muitos já estão percebendo essa questão, através da intuição. As estrelas, como projeções da divindade da mente cósmica, mostram ao ser humano a direção de sua trajetória evoluída através da intuição, para desvendar os grandes enigmas universais. Aliás, o nosso mestre diz, quando o homem se ilumina, apaga-se uma estrela do céu. É o contrário, né? Emocionalmente ele diz assim, ensina para as crianças, não, quando morre uma pessoa, acende uma estrela. Não, nossa diz é o contrário. Quando uma pessoa se ilumina, a possibilidade torna-se realidade como físico. Né? Um Deus nasce na face da terra, né? Ou um semideus. Né? Então isso é muito importante, esse entendimento. Continuando. Né? Num determinado período da história, que abrangeu os séculos XV e XVI, surgiu uma nova era na história da cultura. Surgiu um movimento denominado Renascimento. O Renascimento representou o rompimento com a Idade Média. Por esse processo de renovação cultural, o homem rompeu os grilhões, ergueu-se, acordou após séculos de submissão e determinou o ressurgimento do humanismo da antiga Grécia clássica, renovada, ampliada, ocasionando sua libertação espiritual. Então o Renascimento dessa época foi um renascimento do pensamento grego, né? No século XV e XVI. Mas, da mesma forma que no século XV e XVI ocorreu
esse renascimento vai estar ocorrendo agora no renascimento, entre o século XX e XXI. Ninguém está percebendo isso, né? Aliás, quem deu a noção, existia um escritor que chamou pela primeira vez renascimento. Ninguém tinha percebido. Honoré de Balzac. Ele, estudando a história e um gênio da literatura, ele disse, poxa, é verdade, olha, teve um movimento fantástico. Ele chamou renascimento. Ele batizou. Ele, Honoré de Balzac, que batizou aquele fenômeno que aconteceu no mundo, entre os séculos, principalmente no século XV e XVI, como o renascimento. E no futuro vai ocorrer esse renascimento. Já está ocorrendo. E sem dúvida nenhuma, no futuro, nosso mestre vai ser lembrado. Alguém vai dizer, estamos vivendo o renascimento, mas tinha uma pessoa, um professor lá no século XX, XVIII, XIX e XX, né? E já falava isso. Um baiano de Salvador, já falava dessas coisas todas. Né? Então vai ser um resgate da memória de JHS, de Rio de Souza, quando a história for recontada, né? Essa justiça vai ser feita ao nosso mestre, assim como Honoré de Balzac descobriu essa questão do renascimento já no século XIX. Né? Então, bem, o surgimento da intuição no cenário da cultura deverá ocasionar um novo renascimento para um terceiro milênio. Mas o renascimento do terceiro milênio é associado a uma nova didática e originará um humanismo moderno, cósmico, aberto e fraterno. Esse é o desafio do século XXI. Onde e quando surgirá essa nova didática? Esse trabalho não será fruto de um gênio, mas sim da ação coletiva de profissionais em cooperação multidisciplinar, em parceria sinérgica pela via da sinarquia, denominado agora, no início, como democracia participativa. Né? A fonte originária dessa nova didática está sendo ofertada ao mundo pelos grandes mestres e condutores da humanidade. Mas não serão eles os mestres que irão implantar essa nova didática. Eles fornecem as bases do entendimento cósmico para essa revolução humana e social. Fornecem as bases, mas não executarão o plano por nós. Então, que é a humanidade na forma de sociedade civil organizada que terá de realizar os aspectos práticos dessas ideias e orientações. Os mestres não farão por nós aquilo que nós podemos fazer por nós mesmos. Ou seja, a lição de casa é nossa. Hoje se fala frequentemente esse termo, que a lição de casa é nossa. Evidentemente, eu listei aqui alguns pontos básicos dessa nova didática, combinando com a democracia participativa. Os irmãos aqui presentes podem aumentar essa lista, mas eu achei 10, mas pode uma lista infindável. Por exemplo, vivência da fraternidade, primeiro. Segundo, cultivo dos processos intuitivos como veículo do conhecimento. Hoje na universidade, se alguém for defender uma tese, vai defender uma tese de doutorado, e ele falar assim, intuitivamente eu cheguei à seguinte conclusão, está fora. Está fora da universidade. Ele está fora da universidade, porque é proibido na universidade a intuição. No entanto, Einstein afirmou, é mais importante a imaginação do que a inteligência. E Einstein não foi simplesmente um grande matemático, um grande intuitivo. Ele tinha uma intuição fora do normal, por isso que era gênio. O gênio é intuitivo. O gênio é basicamente intuitivo. Então, a busca do autoconhecimento básico, né, no indivíduo, para a evolução da sociedade. Valorização da prestação do serviço voluntário, cada vez mais. Isso. A pessoa exercer a sua função na sua profissão, mas também prestar serviço à comunidade. Reciprocidade, ou seja, cada um devolvendo à sociedade os benefícios que dela receber. Nós recebemos benefícios da sociedade, do conjunto social, e temos que retribuir de volta, né? Valorização do trabalho coletivo e multidisciplinar, muito importante, trabalho coletivo. Priorizar, que além dos direitos, existem os deveres. Nós já falamos, direitos humanos, né? Carta Universal, Declaração Universal dos Direitos Humanos. No futuro terá a Declaração Universal dos Deveres Humanos. Não existe só direitos, existem deveres. Isso já é muito urgente. Urgente, não é? Os direitos existem, mas os deveres... Ou seja, quem não cumpre os seus direitos não tem condições de exigir direitos. O prato da balança tem que ser equilibrado. Né? Então, integração da ética na didática. Né? A ética na didática.
também, nos cursos universitários, isso deve ser priorizado. Na verdade, no curso universitário, o indivíduo entra de um jeito e sai do mesmo jeito, se não pior. Se não pior. Ele sai com o diploma e acaba fazendo barbaridade na política, etc. Né? Então, no futuro, as universidades vão dar o sentido da ética, da moral. Como na antiguidade, não é isso? Na antiguidade era assim, o arquiteto estava lá e vinha um discípulo para aprender arquitetura. Aí o arquiteto dizia assim, tudo bem, eu vou ensinar, mas você tem que assumir um compromisso e vai usar esses conhecimentos para as coisas certas. Não é isso? Não existia no antigo Egito, na Grécia, essa união. E nós temos na ambiose isso, né? Que o indivíduo recebe o conhecimento, mas ele tem que prestar juramentos muito sérios diante da sua consciência de que vai utilizar esses processos para o bem da humanidade e não o contrário. Então é isso aí. E o exercício da sinarquia, que inicialmente vai se chamar democracia participativa. Continuando então, temos aqui. Democracia representativa, eu digo sempre que ela está falida. Isso. Muito bem, por quê? A democracia representativa está falida porque suas bases de ação são absolutamente emocionais. O próprio professor Amit Goswami disse, numa dessas entrevistas na Roda Viva, ele diz o seguinte, a economia não é matemática, ela é emocional. E uma coisa impressionante. Ele disse assim, o grande erro dos economistas foi montar a economia em bases matemáticas. Isso não existe. A gente pode perceber. Qualquer boato, qualquer informação, as bolsas balançam. 29 foi assim, né? Tem gente que se matou lá, né? Se jogou lá. Aliás, em Nova York era assim, né? Quando chegava alguém no Empire State Building, eu quero ir lá em cima. O porteiro perguntava, escuta, você não vai se jogar, né? Você vai subir, mas você não vai se jogar. Isso é da história. Ele perguntava para o indivíduo que a gente se jogava lá, né? Perdeu dinheiro, etc. Emoção pura, né? Então, Winston Churchill afirmou que a democracia é muito ruim, mas é o melhor que nós temos. Claro, veja bem, quando eu falo falida, eu quero dizer o seguinte, a democracia representativa não é mais adequada para o momento atual. Passou. Esse momento atual é a democracia participativa. E a humanidade vai ter que desenvolver esse processo, né, que nos conduz à sinarquia. Evidentemente, Churchill se referiu à democracia representativa conhecida. Churchill também afirmou que não existe opinião pública, mas sim opinião publicada. Ele fala assim, opinião pública e tal. Isso realmente é uma falácia, porque a mente humana, normalmente as pessoas não pensam, elas são pensadas. Isso faz parte do nosso conhecimento. Né? Se ela não tiver uma estrutura mental sólida, ela começa a repetir os pensamentos que entram na cabeça dela. Exatamente. Então, aí o Churchill tinha essa visão. Não existe opinião pública, existe opinião publicada. Né? Aliás, eu falei até que Goebbels, né? Era o ministro da propaganda do Hitler, né? Eu não li, tem um vídeo na internet e ele fala, tem a tradução, ele fala assim, o Goebbels fala assim, se você pegar uma mentira e repetir ela com frequência, ela torna-se uma verdade para as pessoas. Ele sabia disso, e usou muito bem esse fato, né? Usou muito bem como ministro da propaganda de Adolf Hitler. Muito bem, aí está então essa questão importante, né? Aqui o paradoxo. Então quando nós dizemos que a democracia representativa está falida, isso deve ser entendido da maneira iniciática. Então a democracia representativa já não é mais adequada para o ser humano. Nós vamos analisar isso por quê. A democracia representativa é a esfera da mente e da emoção. Isso? Mental concreto e emocional. A democracia participativa fica na esfera do mental superior búrico e do qualitativo. Ou seja, mental abstrato, búrico. Então, nós saímos do karma e ficamos na linha do dharma. Diferente, né? A democracia participativa... Agora tem uma coisa, um paradoxo, né? A democracia participativa não é uma solução para os problemas humanos. É isso? Tais problemas só poderão ser resolvidos pela transformação interna, pela transformação de nidanas em skandhas. O nosso mestre diz, para o ser superior, qualquer sistema político é bom. Uma coisa impressionante. Olha a grandeza desse ensinamento. Para o ser superior, qualquer sistema é bom. Veja bem,
Para ser, suponhamos uma sociedade de adeptos perfeitos. Não precisa ter leis, nem tribunais, nem polícias, nem cadeias, nem leis precisa, porque a lei está dentro dele. Aliás, os juristas dizem, né, que quanto mais leis um país tem, pior o estado da consciência desse povo. Né? Quanto mais leis, é pior. Demonstra que é pior o estado de consciência desse povo. Né? Então, por quê? Porque à medida que a evolução vai acontecendo, as leis vão desaparecer do papel e vão ser internalizadas no ser humano. Então, logo, o desenvolvimento da democracia participativa significa estabelecer um sistema didático adaptado para o terceiro milênio, rumo à nova civilização, rumo à sinarquia. Bem? É muito interessante esse tipo de... Agora eu quero falar, Adam Smith, o criador da teoria mais aceita na economia moderna, o liberalismo. Né? Conforme Adam Smith, a desejada prosperidade econômica e a acumulação das riquezas não são concebidas pela atividade rural nem comercial. Para o Smith, o elemento de geração da riqueza está no potencial de trabalho. Trabalho livre sem ter, logicamente, o Estado como regulador e interventor. Desconceito, né? Desconceito, 1800 e tanto, né? Então ele diz assim, o Estado não deve interferir nas decisões financeiras. Isso tem um sentido sinárquico muito grande. Então ele diz assim, aí os franceses diziam assim, deixa passar, deixa a economia por si. Aliás, realmente, a intervenção do governo, às vezes, é catastrófica. Né? É catastrófica na economia. Né? Então, essa é a ideia de Adam Smith. Evidentemente, teve um outro ser, economista chamado John Maynard Keynes. O contrário. John Maynard Keynes, assim, defendeu uma política econômica do Estado intervencionista. Aliás, a grande maioria dos Estados hoje, Estados Unidos, ele segue a linha de Keynes, intervencionista, né? Através do qual os governos usariam medidas fiscais e monetárias para mitigar os efeitos adversos dos ciclos econômicos, recessão, depressão, booms. Suas ideias serviram de base para a escola do pensamento conhecida como economia keynesiana. Mas do Keynes eu tirei algo muito importante. Apesar de ele ser intervencionista, num determinado momento ele falou algo muito importante. Veja só o que ele falou. A dificuldade real não existe nas novas ideias, mas em conseguir escapar das antigas. Não adianta ter novas ideias. O importante é que a comunidade se liberte das ideias velhas, antigas, superadas e parta para um novo procedimento social, econômico, didático e assim por diante. Né? Tudo bem? Agora vamos ver sociedade civil organizada. O que é sociedade civil organizada? Quais são as bases, né? Isso? Muito bem. Democracia representativa. A democracia representativa é baseada no sistema, na reação emocional, no erro, no sofisma. O voto popular é uma ação emocional desordenada, inconsequente e até irresponsável. Não preciso fazer mais comentário, não só no Brasil, no mundo inteiro assim. Democracia participativa, sinarquia. Democracia participativa é um sistema baseado na ação mental, buscando o acerto, fundamentado em propósitos reais. O voto da democracia participativa deve ser responsável, consequentemente, visando interesses coletivos. Nós vamos fazer um intervalinho, né? Deixa eu só ver qual é o próximo slide aqui. Tudo bem, nós vamos falar de Abraham Lincoln. Não vou começar. Vamos fazer um intervalo, 10 minutos. Aí estamos vendo Abraham Lincoln com relação ao nosso mestre. Por favor. Bom, agora vamos analisar a sociedade civil organizada. Veja. Abraham Lincoln, discurso de Gettysburg. O discurso de Gettysburg é o mais famoso discurso do presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Foi preferido justamente em 19 de novembro de 1863. Então, em 269 palavras, ditas em apenas 2 minutos, Lincoln invocou os princípios do igualitarismo da Declaração de Independência e definiu o final da Guerra Civil como um novo nascimento de liberdade nos Estados Unidos. Né? Então, esse discurso é tão importante, né, que gerou uma série de... Na área didática tem uma importância muito grande. Mas vamos resumir o que ele falou. Veja bem, no final do discurso, Lincoln afirmou: admitamos que esses homens que não morreram em vão, que esta nação, com a graça de Deus, renasça na liberdade, e que o governo do povo, pelo povo e para o povo, jamais desapareça da face da terra. Essa é a afirmação de Lincoln.
Do povo, pelo povo, para o povo. Agora eu vou afirmar uma afirmação de JHS. Eu não ouvi falar, eu li. Na minha frente, a revelação do mestre, do próprio punho, ele escreve: do povo, pelo povo, para o povo, mas não como o povo. É isso. Isso é a revelação do nosso mestre. Nós vamos entender o porquê. Agora vamos entender o porquê o nosso mestre. Isso para mim foi uma coisa muito importante que eu não estava entendendo. Então eu precisei, na pesquisa, estou aqui. Diferença entre sociedade, entre povo e sociedade organizada. O termo povo, na verdade, é uma ficção, uma alegoria, uma fantasia emocional. Como povo, nós temos a mistura do que é mediano, do que é pior e do que é melhor. Povo é então uma mistura de mestres, adeptos, santos, pessoas comuns, corruptos, bandidos, criminosos, traficantes. Eu, quando era criança, sempre ouvia assim, aquele problema político do Brasil, aquela luta, né, de direita com esquerda, né, década de 50, 60, né? Então, o povo do poder, o povo tem que tomar o poder, isso tudo é fantasia, não existe. Até hoje diz, né? As pessoas saem na rua gritando assim: o povo unido jamais será vencido. Isso é uma grande bobagem, isso não existe, isso é jogo emocional. A sociedade civil organizada não é uma mistura indiscriminada. Essa é a diferença da democracia participativa. Sociedade civil, o nome já diz, organizada, é uma entidade real, harmônica, atuante, autopreservada, possuidora das possibilidades de defesa interna. Então vamos ver exatamente como funciona isso, né? Através desses estudos, né? Aqui. A sociedade civil organizada é possibilidade de participação dos diversos segmentos da sociedade, fiscalização interna e permanente, ausência dos interesses de partidos políticos. Dizemos possibilidade, porque também a sociedade deve originar um estado de organização que corresponde à denominação sociedade civil organizada. Mas é melhor manter a possibilidade de participação da sociedade do que a sociedade ficar à mercê da desonestidade de falsos políticos. Estou falando do Brasil? Estou falando do planeta. Não é do Brasil. Às vezes a pessoa, você está falando mal do Brasil, eu estou falando do planeta. É uma questão planetária, né? Quando eu digo que a democracia representista está falida, está falando no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, há muito tempo. Já não faz parte mais da tônica nossa de organização social, política, didática e assim por diante, né? Aqui nós temos, olha, mal e bom. O bom pode ser inativo ou pode ser ativo. Se ele for o bom inativo, ele faz o mal. Se o bom tiver uma ação, ele faz o bem. Agora vamos ver o mal. Se ele for inativo, ele faz um bem para a sociedade. Ele é mau, mas tem uma preguiça de fazer o mal. Então ele faz um bem para a sociedade. Ele é mau, mas não faz o mal. Agora, se o mal tiver uma ação efetiva, aí ele faz o mal com ele, né? Agora veja só que interessante. Quando o bom não age, ele peca por omissão. Agora acontece uma coisa muito importante. Quando o bom não age por omissão, então o mal tem a direito cósmico de lei de ocupar o lugar. Veja bem, a pessoa diz: o mal veio aqui e tomou conta. Não, não é isso. Veja bem, quando o bem não age, o mal tem direito cósmico de vir e ocupar o lugar. Direito que ele tem. É uma coisa muito séria. Não é verdade? Então, aliás, Martin Luther King falou isso, né? Da omissão, né? Ele falou que tem umas frases muito do Martin Luther King, um homem extraordinário, né? A omissão dos bons, né? É a causa do infortúnio de muita gente, isso é muito importante. Então, não adianta ser bom. Tem que ser, não é dizer, tem que fazer o bem. Tem que agir na sociedade. Agir diretamente na sociedade, né? Então, esse é o jogo do bem e do mal, muito importante. Agora, veja bem, projetos. O nosso mestre, eu não ouvi falar, eu li. Numa revelação, o nosso mestre diz: o beiral do abismo. O nosso mestre diz assim: 2/3 da humanidade estão à beira do precipício. Aliás, ele fala o cairel do abismo. Eu nem sabia o que é essa palavra, eu fui lá no dicionário, no cairel do abismo, é o beiral, a beira do abismo. 70% da humanidade está assim, na beira do abismo, para cair no Conde Sombrio da Lua, né? Então, pesquisando Dante Alighieri,
O Cone Sombrio da Lua, Dante Alighieri, é o inferno dele, o inferno de Dante, né? É o Cone Sombrio. Então aqui, olha, o Cone Sombrio da Lua, o inferno de Dante, com os diversos nidanas do ser humano, né? Diversas nidanas do ser humano, aí, sedutores, aduladores, hipócritas, ladrões, uma série de... Né? Tem toda aí as nidanas do ser humano no inferno de Dante. Mas eu vou focalizar aqui a parte de baixo. Temos aqui, ó, vai cair uma série de coisas ruins do ser humano. Agora veja no final. O que Dante Alighieri, na Divina Comédia, classifica como a pior coisa que um ser humano pode fazer? Olha, traidores dos parentes, traidores da pátria, traidores dos ossos, traidores dos benfeitores. Então ele diz, o traidor da pátria é a pior coisa que um indivíduo pode fazer no inferno de Dante. Pior coisa. Aliás, o nosso mestre chama esses traidores como trânsfugas. São os trânsfugas, diz traidor. Então, o nosso mestre diz, quem é o traidor da obra? Aquele que abandona a obra? Não. A pessoa pode sair da obra, ficar quieta, foi a opção dela. Né? Eu não quero mais. Não concordo, vou viver minha vida. Agora, o traidor da obra é aquele que aprende com o mestre, sai e fica atacando o mestre. Esse é o traidor. Esse é o traidor da obra. Ele sai, utiliza aquele desconhecimento e fica atacando. É como se eu estiver defendendo o Brasil, no exército, né? Ou nas forças armadas, eu passo para o... É o traidor. Aliás, dá funcionamento. Né? O traidor, em qualquer exército, quem fizer isso vai ser fuzilado, né? Por ser traidor da sua própria nação. Então, é uma coisa muito... Veja, já o Dante Alighieri, na Divina Comédia, já dava uma importância muito grande. Agora, fala-se muito dos excluídos. É isso? Desde pequeno, há os excluídos da sociedade. Não é isso? Eu pergunto, quem são os excluídos da sociedade? São aqueles que se excluem, na minha opinião. Nas minhas pesquisas, eu encontrei isso. Os excluídos são os mestres. Nós não queremos os mestres atuando. Nós rejeitamos. Esses são excluídos. Os adeptos, os mestres, isso? Eles podem aparecer, mas não são aceitos. Então, esses são os excluídos da sociedade. Esses são os excluídos. O que é elite? Eu ouvia desde criança, né? Muita gente, artista, o que é elite, o que é elite do movimento do Brasil, né? Na minha cabeça de criança, eu digo, a elite é gente rica. Sempre a elite era sempre denominada, naquele choque entre direita e esquerda, a elite era a pessoa do dinheiro, né? Mas na verdade isso não corresponde à verdade. Então veja bem, o que é elite? Aqui está. Tirei das minhas pesquisas, nos originou isso aqui, olha, a regra do 3. Toda hierarquia divide-se em cabeça, tronco e membros. Você pega os suras, cabeça, kumaras, tronco, makaras, pernas e membros, asuras. Cai. Essa cai. Também, isso eu fiz um cálculo. 70% do nosso mestre corresponde a 7 milhões, 7 milhões. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Então aqui, é o terço de baixo, né? Aí, fazendo esse cálculo pelo 3, a regra do 3, eu digo assim, olha, 30% da humanidade está com mental superior, com a possibilidade de desenvolver mental superior. 10% a possibilidade de desenvolver buddhi, utilizando a regra do 3, né? 3% a possibilidade de desenvolver proximamente a Atman. A Atman dividida em 3 dá 1%. Então a elite é isso. A elite mundial é isso aqui, ó, 70 milhões de pessoas. Essa é a elite. Essa é a verdadeira elite. Não é a elite do dinheiro, é a elite mental, é a elite espiritual. Aqueles que têm a função da condução da humanidade. 70 milhões de pessoas. É muito pequeno, né, a humanidade. No meio de 7 bilhões de seres. Né? Então, veja bem como a gente começa a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então, pela fatia, nós vemos, né? Isso aqui 70% da humanidade, vai diminuindo até chegar à condição 5, que é a cabeça de Atman, 70 milhões de pessoas. Estou aqui. Agora, veja bem, uma outra coisa que eu lanço aqui. Tudo que o homem faz, ele tem que passar por um aprendizado, não é isso? Tem que aprender a ler e escrever, não é isso? Tem que aprender boas maneiras com a família,
os professores. O homem não nasce sabendo nada, tem que aprender. Para dirigir um carro, ele tem que entrar numa escola e aprender a dirigir. Para dirigir um caminhão ou um ônibus, é pior ainda, ele tem que fazer um estudo especial. Para pilotar um avião, então é mais, para o sujeito ser piloto do avião, ele tem que ter não só a habilitação, mas tem não sei quantas mil horas de voo. Para ser astronauta, então nem se fala. Um astronauta só se torna astronauta com 45, 50 anos. Já com patente, capitão, major, coronel, né? Que não há possibilidade de um rapaz de 20 anos ser um astronauta, porque não amealhou conhecimento suficiente. Então, obviamente, o astronauta já tem uns 50, que não tem outro caminho. Né? Veja bem o voto. Para que o cidadão tenha o direito de dirigir um automóvel, deve ser habilitado para tanto. Essa habilitação é conferida pela CNH, Carteira Nacional de Habilitação. O que é mais perigoso, dirigir sem a carteira ou voltar errado? O cidadão nasce com o direito de dirigir? Não. O cidadão nasce com o direito de votar? Não. Então, que tal criar uma carteira nacional de eleitor? Não é verdade? Então, quando diz assim, direito do cidadão, todo indivíduo nasce com o direito de votar. Não é verdade. Porque ele nasce sabendo votar, ele precisa ser instruído para votar. Aí lembrando de Platão, Aristóteles, é dever do Estado instruir o cidadão espiritualmente. Então ele tem que ensinar o cidadão a votar, ele tem que existir necessidade de escola de eleitor. O cidadão deveria fazer um curso preparatório criado e mantido pela sociedade civil organizada. Eu estou pensando nisso para o futuro, agora é impossível fazer isso. Já foi uma grande conquista o voto universal, mas já não é suficiente. Não é suficiente. Quantitativamente foi interessante. No início, né? A partir da Revolução Francesa, né? Pela democracia, né? Mas agora já não é, precisa ser a qualidade. Esse curso seria laico, apartidário, com a participação das universidades. Então, uma ideia. Isso é fruto da pesquisa, né? Educar o ser humano. Agora, uma ideia fruto dessa pesquisa, da estruturação da sociedade, é uma ideia. Cada um nessa sala pode ter outras ideias. Na sociedade, outras ideias podem surgir. Isso é uma sugestão. Uma sugestão. Algumas ideias advindas dessa pesquisa realizada, né? Algumas ideias sobre a nova organização, democracia participativa, sociedade civil organizada. Então, nós poderíamos fazer isso. Vários níveis de participação da sociedade. O parlatório, o fórum. O que é o parlatório? Em Brasília, na frente do Palácio da Alvorada, tem um parlatório. Quando o presidente assume, ele vai lá no parlatório e faz o seu discurso. Então, parlatório. Parlatório é isso, é o lugar onde as pessoas falam. O parlatório, então nós vamos ver como é que funciona para a sociedade. Acima do parlatório, um fórum, para discutir as ideias surgidas pelo parlatório. Um colegiado, que seriam os antigos partidos, com CNE, atuação dos profissionais e teriam direito a voto, desde que tivesse essa carteira nacional de habilitação para o voto. Acima, as comissões dos delegados. Acima, uma assembleia menor para a estruturação das ideias surgidas nos colegiados. E uma assembleia maior para a aplicação dessas leis. Aplicação e cobrança na sociedade, a aplicação dessas leis. Então vamos ver aqui a atuação de cada nível desse. Veja que interessante, olha. Olha que interessante. Uma ideia. Parlatório. Todo cidadão pode expressar suas ideias através de locais físicos específicos e por via digital. Não é necessário a carteira nacional de eleitor. Qualquer cidadão, eu quero dar uma ideia, entra no parlatório ou através da internet e dá a sua sugestão. É isso? Os fóruns, acima, as leis coletadas ou as ideias coletadas nos parlatórios são registradas, organizadas e submetidas à discussão preliminar. Esses trabalhos são dirigidos por membros do colegiado, que são os partidos, né? Os partidos. A ação partidária tem uma outra estruturação. Os colegiados são formados, acima, em torno de temas específicos: saúde, educação, segurança, economia, trabalho e transporte. Então, no futuro, não teria os partidos, e sim colegiados. Cada colegiado teria a função de discutir um determinado tipo de assunto: saúde, educação, segurança, etc. É isso? A votação, importante, os membros dos colegiados devem possuir CNE. A votação será para ideias e propostas, não para pessoas.
No futuro, nós não votaremos mais em pessoas, e sim em ideias. É interessante? Então, veja bem, os colegiados escolhem relatores para a representação das propostas nas comissões. Vota-se na ideia, fundamental, aí o próprio colegiado elege os relatores ou os mensageiros, aqueles que vão conduzir essa ideia à frente. As comissões formadas dos relatores provindos dos colegiados. Os eleitos são portadores das ideias. As comissões preparam os textos já submetidos à votação dos colegiados e os transformam em texto de lei. Aí uma Assembleia Menor faz o acerto final das leis, verifica as possíveis incompatibilidades com a Constituição vigente, estabelece prioridade de vias para encaminhamento dos processos. O final dos trabalhos é a finalização das leis na sua forma legal. E a Assembleia Maior recebe as leis em sua forma final e cuida da execução das mesmas. Tanto a Assembleia Menor quanto a Maior não tem função legislativa. Impasses são dirigidos para os colegiados para acertos e correções. Se chegar em cima, no topo, tiver algum problema, é enviado novamente para os colegiados, que são os partidos de uma outra forma, não partido com ideologia política, mas geradores de ideias nos diversos campos das necessidades da sociedade. Né? Então, isso é uma ideia, uma das ideias. Né? Vamos ver agora que interessante, olha só, no futuro. Né? Primeiro, o voto é sempre para a ideia e não para a pessoa, fazendo a mudança da democracia emocional para a democracia mental. Deixa de existir a carreira política tal como conhecemos hoje. Deixa de existir no futuro. Deixa de existir cargos ou mandatos para existirem funções. Extingue-se os mandatos. Funções. Mandatos deixam de existir. No mundo inteiro, o Brasil, é uma nova visão. Né? Deixa de existir mandatos. As funções servem para conduzir as ideias do sistema e garantir sua execução. Isso. Deixa de existir os cargos de deputado federal, estadual, senador, ministro e secretário. No mundo inteiro. Ideias. Deixa de existir os cargos de presidente, governador e prefeito. Visão sinárquica. Passa a existir as funções de gestores. Gestor federal, gestor estadual, gestor municipal. Sem mandato, com atividade executiva e fiscalizadora, podendo ser substituído imediatamente por decisão dos colegiados, se assim for necessário. Agora, no futebol já acontece isso, né? Nós suponhamos lá o antigo Pelé jogando um gênio, né? Mas quando ele não estava bem, o técnico que tinha, ele foi em outro lugar. Mesmo que não tenha a qualidade dele, né? Não está rendendo, então, não é o Pelé naquela época, é a função. Pode ser um gênio, mas se não está executando fielmente aquela função, ele é substituído. Então, assim também na democracia participativa vai ser assim dessa maneira. Né? A questão da remuneração fica definida conforme a ideia geral de sinarquia. Havendo poder de mando, fica excluído o poder financeiro. Havendo poder financeiro, fica excluído o poder de mando. Os poderes de mando, tais como gestores e delegados, podem ser exercidos com remuneração sem a possibilidade de patrimônio pessoal. Isso nós já vimos no início. Né? Isso fundamental naquelas ideias do Carlos Lucas de Souza. Né? O livro do Carlos Lucas de Souza, que é um livro espetacular, ele foca justamente nessas questões. Os que recebem proventos de Estado para a atividade executiva podem ter poder financeiro, patrimônio pessoal, mas não podem ter poder de mando. Com exceção dos casos citados, sem recebimento de proventos do Estado. Então, veja bem, nós saímos de um ambiente em que nós elegemos pessoas e passamos para um ambiente em que nós elegemos ideias. Ideias, isso é muito importante. Então, uma nova forma de visão. Evidentemente, quando a gente elege pessoa, a gente dá no quaternário. Né? Emoção, personalidade. Quando elegemos ideias, nós somos uma tríade superior. Né? Isso é importante, essa questão. Aliás, os próprios adeptos, por exemplo, Kuthumi. Quando eu falo Kuthumi, não é um ser, é o representante da linha Kuthumi. Quando um ser da linha Kuthumi, quando ele se apresenta, ele diz assim, eu sou Kuthumi. Mas não importa a personalidade, não importa a ideia que ele representa. Então essa é a ideia da função separando da personalidade. Isso é um salto quântico, né? Para esse exercício da democracia, já vendo a democracia participativa. Né? Então, aliás, o Heráclito, na antiga Grécia, existia um grande embate em teoria entre Heráclito e Parmênides. Resumindo, Heráclito dizia, tudo se transforma. Parmênides disse, não, o conhecimento só é possível na imobilidade.
Porque se tudo se transforma, se uma coisa é uma coisa agora, depois é outra coisa mais tarde, não existe conhecimento. Mas Platão resolve esse impasse. Platão resolve esse problema com a sua teoria das ideias. O que há de permanente em objeto é a ideia. Os budistas falam isso, né? A matéria não existe, o que existe é a ideia de matéria. Né? Matéria não existe realmente, o que existe é a ideia da matéria. Então lá, e a mudança ocorre porque esse objeto não é uma ideia, mas uma incompleta representação da ideia desse objeto. Então Platão dá o exemplo da árvore. Né? A árvore vai crescendo e ela vai se transformando. Vai mudando, pequenininha, se transforma. Ou existe uma variedade grande de árvores. Existem muitas árvores? Não, existe uma só, a ideia da árvore. Então toda árvore, por mais diferente que seja, ela tem a ideia da árvore nela. A teoria das ideias de Platão. Portanto, o que dá consistência a um político não é aquilo que ele parece ser, mas sim a ideia que ele conduz. Lúcifer não é a luz, é o portador da luz. Não é a luz, é o portador da luz. Avatara não é a lei, é o veículo da lei. Então não é um ser, ele é um veículo. Então, o portador dessas ideias não importa a parte pessoal dele, portanto é a ideia que ele conduz nesse sistema da democracia participativa. Muito bem. Aqui, aí nós temos a própria sinarquia, né? Veja bem, olha, DNA, né? O DNA, uma porção do DNA dentro do núcleo celular passa a informação para o RNA mensageiro, o RNA mensageiro vai para o citoplasma e ele induz a formação das proteínas. Né? Mas, por vezes, pode haver uma degeneração desse DNA e justamente a origem do câncer. O que é o câncer? Quando o DNA já não corresponde àquela informação central da célula. Então, a célula começa a se desenvolver aleatoriamente, né? E formam os tumores cancerosos. A sociedade também tem seus tumores cancerosos. Porque o indivíduo, ele não segue o geral, ele tem as suas ideias, ele começa a trabalhar para as suas ideias, nos seus interesses particulares, então é a degeneração. Isso ocorre, a democracia representativa, ela incentiva esse tipo de comportamento do ser humano. Então está aqui. Projeto piloto. Como nós podemos fazer, então, um projeto piloto para o desenvolvimento da sinarquia, da democracia participativa? A ideia é o seguinte: estabelecer a universidade, escolher cidades e tentar implantar esse sistema, a sinarquia da democracia participativa. Platão tentou fazer isso. Ele tinha a república, um rei, ele foi antes se tornou amigo de um rei, e ele tentou implantar a república nesse reinado, né? Mas não deu certo, ele saiu fugido de lá porque tentaram matar ele. Mas Platão tentou. Ele tentou realizar a sua república num determinado reinado, mas não deu certo. Naquele tempo era muito difícil, né? Hoje já é difícil, imagine. Então o projeto da sinarquia deve começar no município, em pequenos projetos pilotos, né? E uma vez aprovado, isso vai, evidentemente, mas precisamos ter pensadores, cientistas políticos que tenham essa ideia da sinarquia, né? Para poder fazer projetos pilotos e depois transformar, mudar para o regime. Né? Algumas ferramentas para a democracia participativa: ensino à distância, participação online, voto online, internet, voto autenticado através de digital, íris, webcam. Hoje tem uma ferramenta imensa, né? De unificação desse processo, da participação popular, né? Através das ferramentas de informática. Agora, expectativas. Estamos terminando. O futuro. É possível a sinarquia de imediato? Quando será possível a realização da sinarquia? 3 fases. A reconstrução, como o nosso mestre fala, reconstruir ao prazo que nos compete, a realização e a consolidação rumo ao apogeu. Quanto tempo? Está. Evidentemente, um estudo colocando ali, renascimento de 15 a 16, desenvolvimento da era moderna, século 15 e 20, 1400 ao ano 2000, renascimento atual, século 21, 22, do ano 2000 a 2200, desenvolvimento de uma nova dimensão mental do ser humano, do século 21 a 25, 2000 a 2500, consolidação dos parâmetros da nova civilização, do século 20 a 30, de 2000 a 3000, depois 2000. 2500 a 3000, 3005.
Nosso mestre deixa bem claro, no ano 3005, 1000 anos, né, passando, depois do século de 2000, né? Agora veja bem, olha, isso aqui, o desenvolvimento do ser humano pelos seus corpos e perfis, né? Isso é uma visão. Eu vou passar para frente, porque você veja só o seguinte, muito importante para esse raciocínio que eu vou desenvolver. Centenário. Até os 7 anos, o ser humano desenvolve a sua parte física. Dos 7 aos 14, a sua parte vital, energética. Dos 14 aos 21, desenvolve a parte emocional. Dos 21 aos 28, ele começa a desenvolver a sua maioridade. Então, dos 28 aos 35, a maioridade do ser humano, conforme a eubiose, é aos 28 anos, não aos 21. A maioridade, justamente porque a maioridade começa quando ele passa a desenvolver francamente o mental abstrato. 28 a 35 anos. De 35 a 42, ele desenvolve Buddhi. E de 42 a 49, desenvolve Atman, 50 anos. Então, se tudo corre bem, um ser humano torna-se um sábio aos 50 anos. Não acontece isso. Né? Sábio, aos 56 anos, ele participa dos 56 arcanos do segundo logos. Torna-se igual ao Melquisedeque. Se tudo corresse bem, aos 63, a sua mente, a sua vibração fica no primeiro logo. Aos 70, ele fica vibrando no Sol central. Isso ocorre tudo direitinho. Isso é um esquema básico. Não é dessa forma que acontece. Mas isso nos leva a uma verificação importante. Também na estrutura social, o que acontece no centenário humano acontece no centenário da sociedade. Então veja bem, olha, ano 1500 a 1715, eu peguei aqui a visão da linha do tempo, 3005 menos 1500 dá 1505 anos, dividido por 7, 215 anos. Então o nosso ciclo vai de 7 em 7, né? Então cada ciclo de 215. Vamos ver que interessante? 1500 a 1715, nascimento, é o físico do nosso país. De 1715 a 1930, que corresponde a 7 a 14 anos, infância, desenvolvimento vital. De 1930 a 2145, adolescência emocional. Vocês podem perceber, essa pesquisa bateu em 1930, a ascensão de Getúlio Vargas. Não é interessante? Então, não é por acaso, Getúlio, quando aparece, faz essa mudança radical no país, o país mudou, né? Justamente pelo Getúlio, mudou da infância para a adolescência. Depois nós temos aqui, olha, 2145, pré-adulto, 2360, pré-adulto. 2360, 2575, adulto mental. No ano 2500. Todas essas ideias, pela minha pesquisa, indicam que a democracia participativa vai começar a ser desenvolvida lá pelo ano 2500. De 2500 até 3005. De 3005 seria o apogeu da ideia, né? O apogeu, o nosso mestre fala 3005, uma coisa muito importante na história da humanidade, né? Adulto intuitivo, Buddhi, 2790 a 3005, adulto pleno, 3005 a 3220, a realização segundo Locke. Portanto, fase adulta pelo ano 2500 DC, com desenvolvimento mental. Quer dizer, tudo que nós falamos é um trabalho a longo prazo. Né? Então, veja bem, olha, agora, analisando aqui as fases, né? Quer dizer, a fase no nível físico, de 1500 a 1715, a Constituição Física do Brasil, é Pedro Alves Cabral, Caramuru, né? Nosso mestre diz, né? Civilização ibero-ameríndia, né? A nova civilização, nosso mestre diz, né? O Diogo Alves Corrêa, né? Depois, expedição de Martim Afonso de Souza, e assim por diante. Fundação do Colégio de São Paulo e Piratininga, né? Restauração portuguesa, assinatura do Tratado de Utrecht de Portugal e Espanha. Então, a parte física foi fundada justamente nesse período, 1500 a 1715. De 1715 a 1930, a infância do Brasil, né? Veja, criação da capitania em geral, e assim uma série, Inconfidência Mineira, retorno da corte portuguesa a Portugal, proclamação da independência, né? Depois, Dom Pedro I abdica e Dom Pedro II assume, aos 14 anos, Guerra do Paraguai, então é nível vital, até 1930. Golpe que leva Getúlio Vargas ao poder. Revolução. Agora, uma coisa que eu descobri, depois estudando pela pesquisa, eu cheguei à conclusão que a Revolução de 30 foi a nossa Revolução Francesa. E Vargas fez o papel de destrui e construir.
ele fez o papel de Calhouço, derrubou tudo, e fez o papel de Napoleão, reconstruiu. Então o trabalho que o nosso mestre disse que Getúlio é uma sua. Não é um qualquer. Getúlio Vargas, ele até tem um aspecto de Napoleão. Você olha para ele, baixo, meio gordinho, né? Eu sempre olhei para o Getúlio. Eu não estou dizendo que é uma maravilha, ele cometeu erros e acertos. Né? O Juscelino também, lá em São Lourenço, no seu discurso que ele fez no departamento, ele diz, olha, nós cometemos erros e acertos. Mas realmente ele fez esse trabalho de reconstrução aliás, a independência agora, pela proclamação da República, fez a proclamação da República, mas realmente a política brasileira continuou com a ideia imperial. É imperial. Por quê? A votação era um absurdo. Era totalmente falso, né? Tanto que chegou o Getúlio, vamos recordar, São Paulo e Minas. Né? Votava-se no presidente, a gente já sabia quem ia ganhar. Carta marcada. Café com política, café com leite. Né? Só que deu um acidente de percurso, não é isso? Washington Luiz tinha que escolher Antônio Carlos de Andrade, que era presidente, antigamente não era governador, presidente de Minas Gerais. Só que ele não fez isso, ele escolheu Júlio Prestes. E Getúlio, então, escolheu o vice-presidente, o João Pessoa, aliado com Antônio Carlos em Minas. Houve a eleição, o Washington Luiz ganhou com 1 milhão e tantos votos, e Getúlio ficou em segundo lugar, com um pouco mais de 70 mil votos. 700 mil votos. Só que nesse momento ocorre um outro fato inusitado. João Pessoa é assassinado. Não tinha nenhuma relação com a situação política. Foi uma outra história completamente desvinculada. Mas aquilo criou um fato emocional que ajudou o desencadeamento da Revolução. Getúlio veio do sul, com as suas forças, né? Bem-vindo, e atravessa Santa Catarina, Paraná. Quando chega na divisa São Paulo com Paraná, na cidade de Itararé, houve um confronto. As forças legalistas com o Getúlio Vargas. Ia morrer gente, muitos soldados. Mas foi a batalha que não aconteceu. Muitos morreram, tiveram batalhas periféricas, né? Mas a grande batalha não aconteceu. Os generais conversaram e disseram, não vamos fazer a batalha. Resolveram, então, os generais legalistas conversaram com os generais do Getúlio e resolveram salvar a vida de milhares de soldados. Nesse interim, o Getúlio foi aclamado em São Paulo, na época, foi muito bem recebido. Nesse momento, uma junta militar depõe Washington Luiz e manda um recado para Getúlio. Ou por rádio, por telefone, olha, a situação já está resolvida. Nós depusemos o Washington Luiz. Getúlio então disse, não está resolvido, não, eu estou marchando para o Rio de Janeiro. E continuou marchando. E chegou no Rio de Janeiro. No dia 3 de novembro de 1930, tem um obelisco lá na Avenida Rio Branco, né, no Rio de Janeiro. Essa foto é famosa. Os gaúchos chegam lá e amaram os seus cavalos, né, de bombacha, tomam um chimarrão lá, como disseram, chegamos. E realmente Getúlio assumiu o poder, né, de 30 a 45. Com 15 anos. De 30, tomando posse, né, em 34 ele foi eleito por votação indireta, em 37 Estado Novo. Aí ele assumiu definitivamente como ditador. Mas ele começou, ele fez uma transformação muito grande, não tinha leis, a lei do trabalho, criou Volta da Redonda, Vale do Rio Doce, Petrobras. Esse contato que ele teve com o Roosevelt, ele conseguiu convencer o Roosevelt para dar a tecnologia do aço. O pessoal dos Estados Unidos chiou muito. Ele conseguiu com o Roosevelt e trouxe a tecnologia do aço, Volta Redonda. Então foi uma coisa, a mudança no Brasil, erros e acertos, né? Mas a mudança no Brasil foi incontestável. Em 1930, em 45 ele perde o apoio popular. Né? Então ele escolhe Eurico Gaspar Dutra, né, em 45, e venceu a eleição,
E foi presidente de 45 a 50. E Getúlio voltou para São Borja. As minhas pesquisas indicam. Getúlio depois, da pesquisa eu vou dizer, em 50 Getúlio se candidata e vai eleito democraticamente. Ele foi chamado o pai dos pobres. Emocional, né? Isso é emocional. Mas um detalhe muito importante, fazendo justiça a Getúlio Vargas. Viu? Eu não estou defendendo, estou apenas mostrando o detalhe da biografia dele, como a sura. Né? Em quase 20 anos de poder, democrático e não democrático, ele não enriqueceu. Já era rico. Tinha a fazenda dele em São Borja. Né? No mundo é diferente. Com 4 anos de mandato, no mundo inteiro as pessoas se enriquecem. Ditadores, bilhões de dólares em bancos na Suíça, é uma coisa bárbara. Né? O Getúlio não, ele manteve-se. Ele já era rico, mas ele não fez esse aumento de riqueza. Hoje ele é um filho considerado na política. Então, está, ano de 30, aí 32, novo código, eleições diretas, né? Voto secreto, voto da mulher, tudo isso foi através de Getúlio. Né? O Brasil entra na Segunda Guerra, aí 54, Getúlio se suicida, teve aquele problema todo, aí vem Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, golpe militar e já sabemos a história recente, e em 88 promulgada a Constituição de 1988. Né? Então, aqui está. Depois tem as fases, né? Agora, fazendo um resumo final. Então, o Brasil, a sociedade passa o estado pré-adulto, eu já falei, de 2140 a 2360, adulto mental de 2360 a 2575, e vai evoluindo até que no ano 3005, fase estado realização, nível segundo Logos, e o nosso mestre diz que a Agartha vem pela face da Terra. É isso que fala. Então, 3005, isso é um projeto de lei que o nosso mestre indica para a realização desse, todo esse processo. Terminando, cito aqui o que o nosso mestre indica do impúberes psíquicos. O teósofo Mário Rosso de Luna denomina a parte infantil da humanidade como impúberes psíquicos, ou seja, as almas que ainda não atingiram a puberdade, que não ouvem, não veem, o avatar e age contra eles. Então a sociedade passa pela transformação. Nós estamos na fase da adolescência. No futuro, seremos adultos. Isso não tem como quebrar isso. O processo de evolução do coletivo. Realização dos ciclos. Antônio Castanho Ferreira, CAF, série D. Olha o que ele escreve. Os homens podem desgovernar-se, afastando da lei. Os acontecimentos podem não seguir a sucessão que tinha sido prevista, mas os ciclos se cumprirão fatalmente. Muitas vezes se afastam certas realizações, porém, nos ciclos cósmicos determinados, os homens são levados, por bem ou por mal, algumas vezes à força, como certas crianças, a fim de alcançar aqueles estados que a lei exige. Por bem ou por mal, como crianças, até que atinja a maturidade, só o tempo vai definir esse estado de maturidade da humanidade e da civilização brasileira como um todo. Estou encerrando. Estou encerrando a apresentação e já quase 10 horas.